Olá, boa noite. Este é mais um programa Esclarecendo a Matrix do canal Crum TV. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossa live de hoje e as futuras lives. Se você já é antigo no canal, também seja bem-vindo. Fique à vontade. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa live de hoje, que estará muito polêmica, sensacional, fantástica. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Mirabelli, eu sou advogado, jornalista, escritor, conscienciólogo e apresentador do Esclarecendo a Matrix. Também, para quem não sabe, o programa Esclarecendo a Matrix tem como objetivo ensinar, educar, informar, esclarecer a sociedade como funciona o sistema de dominação, como funciona literalmente essa matrix que a política implantou no mundo para aprisionar mentes, corações e almas. E o convidado de hoje é o jurista João Victor Malé, que é, além de jurista, é o mestrando em Direito, numa área sensacional que ele vai falar um pouquinho daqui a pouco. E o tema de hoje é sobre ameaças reais ao Estado Democrático de Direito. Ou seja, se você quer entender a crise política e jurídica que o Brasil está vivenciando e que anda nos afligindo, nos aborrecendo e nos angustiando diariamente, você vai entender hoje. Antes da gente iniciar a nossa live, eu darei 1 minuto para o convidado João Victor Malé se apresentar para os nossos telespectadores. João Malé, seja bem-vindo. Bom, obrigado, Caio. É uma felicidade muito grande estar aqui participando da live, conversando contigo aqui. Vez ou outra a gente sempre troca essa ideia sobre questões diversas de democracia, de política, então é sensacional estar aqui. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo, que vai assistir em algum momento. É muito importante, acho que é um assunto muito importante. E, enfim, me apresentar um pouco. Meu nome é João Victor Malé, eu sou mestrando em Direito, pesquiso sobre a área de lawfare. Sou oficial de proteção de dados, mas assim, a paixão mesmo é falar sobre política, entender a política, fazer esse estudo aprofundado de como o direito, como o mundo jurídico ele transforma a política, como a política transforma o direito e como essas duas forças transformam a sociedade. Então, acho que é mais ou menos isso. Antes da gente iniciar, nos informe sobre o mestrado que o amigo está fazendo. Oi, desculpa, Caio, que eu estou mexendo no volume aqui. Repete. Nos informe sobre o mestrado que o amigo está fazendo, cursando. Eu faço mestrado na área de Direito Constitucional, mas a minha pesquisa ela acaba buscando muito sobre ciência política, muito sobre direito até penal, processo penal, porque um dos pontos que eu avalio dentro do lawfare foram os processos da Lava Jato, mais especificamente o caso do triplex do ex-presidente Lula, que foi um processo que eu estudei bastante, principalmente a denúncia do Ministério Público Federal. Então, por mais que seja uma área dentro do direito constitucional, ele pega ciência política, ele pega história, pega penal, pega processo penal. Então, assim, acaba sendo muito amplo, inclusive constitucional, bastante constitucional, né? É principal também. Excelente. Então, teremos assunto hoje. Primeira pergunta para o nosso convidado. Nos resuma, informe aos nossos telespectadores o básico, o que seria o Estado Democrático de Direito? Cara, assim, eu acho que hoje, nesse momento atual que a gente vive, eu acho que é mais fácil eu te exemplificar o que não é o Estado Democrático de Direito do que está sendo o Estado Democrático de Direito. Acho que se a gente pega as manifestações do dia 7 de setembro que tiveram agora, eu acho que ela representa uma dicotomia do que é o Estado Democrático de Direito e o que não é o Estado Democrático de Direito, né? Porque é a manifestação sobre, entre uma das pautas, é a manifestação sobre não poder se manifestar. Então, é a dicotomia dos entraves da democracia, dos entraves do que é um sistema, ao mesmo tempo, inclusivo, que é a democracia, um sistema igualitário, inclusive de respeito aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, e ao mesmo tempo que permitem que figuras
estranhas queiram poder não se manifestar sobre uma visão de que talvez o passado remoto da impossibilidade de se manifestar, de ser quem você poderia ser melhor do que existe hoje a liberdade de expressão, né? Que, na verdade, até se confunde a liberdade de expressão com a responsabilidade de expressão, né? Você pode se expressar desde que você tenha essa responsabilidade depois por isso, né? Então, a democracia, te resumindo muito, é um sistema inclusivo do Estado Democrático de Direito, né? Um sistema inclusivo sobre a democracia, igualitário, dessa forma de respeito aos direitos humanos, aos direitos fundamentais que são positivados no ordenamento jurídico brasileiro. Acho que, de forma geral, é isso. Perfeito. Vou fazer um enredo antes de lhe fazer a segunda pergunta. No Brasil e em vários países, nós temos um sistema em que existe, dentro do Estado, 3 poderes. Então, nós temos o poder legislativo, que cria leis e fiscaliza o poder executivo. Nós temos o poder executivo, que executa as leis e administra o Estado, dirige a máquina pública. É o que cuida da saúde, educação, segurança, economia, cultura. E nós temos o terceiro poder, que é o poder judiciário, que aplica as leis e julga conflitos. Dentro do Estado Democrático de Direito, de acordo com a Constituição Federal brasileira nossa, os 2 poderes, legislativo e executivo, estão jogando dentro das 4 linhas da Constituição, e o árbitro seria o poder judiciário, caso um desses 2 ultrapassasse os seus limites. De acordo com a sua leitura, você é um cientista social, qual dos 3 poderes, hoje em dia, estaria dando prejuízos ao Estado Democrático de Direito até ameaçar esse Estado? Caio, eu acho que, assim, dentro da última conjuntura que a gente anda vendo, a gente vê uma posição do executivo, né, acho que pela pessoa, principalmente do presidente Jair Bolsonaro, muito violenta, de ataques consecutivos à ordem democrática, às instituições. A corrosão é o que o Ziblatt e o Levitsky falam no Como as Democracias Morrem, na corrosão interna das instituições democráticas, né? Que a gente não vê mais os tanques tomando as ruas como a gente viu, né, em 64, e como Getúlio aconteceu das 2 últimas ditaduras, mas a gente vê a instituição sendo corroída por dentro. Eu acho que os novos meios ditatoriais, digamos assim, eles não são mais com tanques, mas eles são pelos entraves de dentro do próprio sistema. Então a gente vê o aparelhamento das polícias, a gente vê o aparelhamento do judiciário, a gente vê o aparelhamento para que não exista um Estado, uma ruptura estatal expressa, mas uma ruptura estatal por dentro do próprio sistema. E ela não são por tanques, são pelos aparelhamentos dos diversos sistemas que existem, talvez até diferentes contrapesos que existem. Perfeito. Agora vamos para a terceira pergunta, que eu vou fazer um enredo também de novo. O judiciário, João Malé, está me assustando e anda me deixando aflito, assim como muitos brasileiros. Por quê? Em 2013, surgiu a Operação Lava Jato, que foi desembrulhando vários nós, que se iniciou num posto de gasolina, num simples posto de gasolina, até chegar nos altos poderes do Estado. E a Operação Lava Jato, ela teve seus méritos porque ela recuperou muito dinheiro que foi roubado das estatais, ela puniu muitos empresários corruptos, mas ela também teve o seu lado trevoso, que foi excessos, passar por cima da Constituição, passar por cima do princípio do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, passar por cima do que orienta o Código de Processo Penal para, com a desculpa de combater a corrupção, destruir um líder político e um grande partido político que era o poder na época. E a Lava Jato acabou desdobrando no impeachment da presidente Dilma Rousseff.
E hoje em dia, como ninguém naquela época, de 2013 a 2018, gritou, berrou, pouquíssimas pessoas do mundo do direito e do jornalismo gritaram e berraram contra os excessos, a grande maioria bateu palma e achou bonito. E essa grande maioria que bateu palma e achou bonito, bateu palmas e achou bonito, não, achou que não seria atingida por esses excessos do judiciário. E hoje em dia, todo mundo que riu lá atrás do que o juiz Sérgio Moro fez com alguns políticos está sofrendo na mão do judiciário também, mas não mais com o agente político, com o agente público Sérgio Moro, mas sim com ministros do Supremo Tribunal Federal. A pergunta que eu te faço é: existem semelhanças ou diferenças entre a atuação do juiz Sérgio Moro contra o ex-presidente Lula e a atuação do ministro Alexandre de Moraes contra o presidente Jair Bolsonaro? Disserte sobre isso. Boa pergunta, cara. Excelente pergunta. Na verdade, eu acho que assim, eu acho que eu posso dar dois tipos de respostas sobre isso. Eu posso dar a resposta política e a resposta jurídica. A resposta política, eu acho que a gente tem que analisar muito bem os momentos que ocorreram. Quando a gente olha para 2016, 2018, a gente vê um descontentamento primeiro muito grande com a ex-presidente Dilma Rousseff, que acabou ocasionando um impeachment. E o meio usado para isso foi o meio jurídico. É até interessante, até entrando um pouco no ponto jurídico, que até depois para a gente bater na Lava Jato, é interessante quando o Carl Schmitt ele fala que o judiciário ele tem esse poder de dar essa aparência de veridicidade sobre qualquer coisa que ocorre. Ou seja, tudo que acontece dentro do judiciário, quando há uma sentença por parte do judiciário, a sociedade automaticamente acredita que aquele fato é verdade. A sociedade automaticamente acredita que se passou por um judiciário, se houve tecnicamente o direito de defesa, então aquele ponto é verdade. O que ocorreu ali é que foi provado como verdade. E na verdade o que se provou no judiciário é que não houve direito de defesa, não houve direito do contraditório, houve um juiz imparcial e incompetente. Incompetente, quando eu aduzo aqui, é incompetência jurídica para o pessoal que está assistindo. É incompetência no ponto de que não era competência daquele juízo de julgar aqueles processos. E foi recebido durante muitos anos como verdade todas as sentenças, todas as decisões que foram dadas no processo da Lava Jato, ao longo da Lava Jato, da primeira instância, segunda instância, até chegar ao Supremo, e que o Supremo decidiu reconhecer, na verdade, uma série de pontos que, na verdade, existiam. Como é competência, eu acabei de falar isso agora. Isso é um dos desdobramentos até do próprio lawfare. O lawfare, até já te adiantando um pouco isso, é o uso do judiciário como arma política. E aí, voltando para o lado político, quando a gente volta para 2016 e a gente pega essas sentenças, essas denúncias que ocorreram em nome do ex-presidente Lula, principalmente no caso do Triplex, que foi o caso que eu estudei, que eu continuo estudando até para falar sobre lawfare, a gente percebe que, do ponto de vista jurídico, houve a incompetência, houve nada mais do que a perseguição do caso, porque juridicamente não havia motivos para que houvesse uma sentença condenatória em primeira e segunda instância. E do ponto de vista político, aí o ponto de vista político é complicado, porque vai entrar um pouco de interpretação de cada um. No meu ponto de interpretação, era um ponto de retirada do jogo político do próprio ex-presidente Lula. Então o movimento Lava Jato, ele foi em si como uma ferramenta para retirar certos agentes políticos da disputa eleitoral, da disputa eleitoral principalmente, mas que se provou hoje, agora, principalmente nesses últimos anos, como um baita golpe jurídico, baita golpe de lawfare, que foi desde o início que os advogados do ex-presidente Lula, o Cristiano Zanini, sempre aduziram. Agora, respondendo a sua pergunta sobre os casos que acontecem hoje, existe uma grande discussão no meio jurídico sobre, por exemplo, o que seria o STF fazendo os inquéritos do próprio STF, que seriam tecnicamente privativos do próprio delegado de direito, do próprio delegado de polícia, desculpa. E existe uma discussão muito grande sobre isso, né, porque o Código de Processo Penal, especificamente, ele aduz que o titular do inquérito policial é o delegado de polícia, e, ao mesmo tempo, o STF tem trabalhado basicamente como um papel de acusador e julgador ao mesmo tempo, quase como se fosse uma inquisição,
né? Saímos do processo, do modo que nós operamos acusatório e voltamos para a Inquisição, praticamente. Então, existe muita discussão sobre alguns pontos, e esse é um dos pontos importantes que muitos juristas debatem até hoje. Não existe uma resposta específica sobre isso. Mas o engraçado de se perceber nesse ponto é que, talvez, com os ataques à democracia que existem hoje pelo Poder Executivo, o que talvez a gente chame de lawfare para essa galera que não atua, talvez, com um ponto apenas de corrupção, mas apenas mais um ponto de ataque direto às próprias instituições democráticas, não seja mais apenas um ponto de lawfare, seja um ponto de legítima defesa sobre o próprio Estado democrático de direito. Ou seja, o Poder Judiciário está usando, talvez, de modos contraditórios ou que vale uma boa reflexão ou discussão para defender o próprio Estado democrático de direito. O que antes não era a defesa do Estado democrático de direito. Antes eram questões para você julgar esquemas de corrupção e tudo mais. Hoje a gente tem a necessidade do judiciário atuar para defender a sua própria existência e a própria existência do Estado democrático de direito. Então existe essa dicotomia do que a gente pode interpretar de 2013, 2014, 2015, 2016 e o que a gente pode interpretar de 2021. Talvez antes a gente tenha um lawfare mais expressivo e talvez hoje a gente tenha um lawfare mais voltado para a própria defesa do Estado democrático de direito. É engraçado, né? Como as interpretações elas mudam. Interpretações mudam até pelas situações. É diferente de você julgar um caso de corrupção e é diferente de você julgar um caso em que está sendo ameaçado a própria instituição democrática. São pontos diferentes. Entende? Então, acho que eu consigo... Não sei se eu consegui te resumir muito ou te complicar mais a resposta, mas eu acho que é importante a gente perceber essa dicotomia das situações, dos pontos da época em que vivemos, de 2003 até 2018, mais ou menos, do que a gente vive hoje. São dois pontos totalmente diferentes. Antes era uma defesa, antes eram julgamentos de corrupção e hoje é um julgamento para a gente conseguir manter o próprio Estado democrático de direito. Entende? Vamos. Tu fez o bolo de chocolate, mas eu queria botar a cereja. Me autoriza? Vale, claro. Vou beber uma aguinha aqui, tá? Vamos mergulhar. Vamos mergulhar agora. Por que a relação do juiz federal, Sérgio Moro, com os processos do ex-presidente Lula, que possuíam várias nulidades e ilegalidades comprovadas por inúmeros artigos científicos, teses, doutrinas e, por último, pelas decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso é um ponto. Então, naquele caso, você anula tudo que se fez com o Lula nas condenações da primeira instância, na segunda instância, e recomeça o processo do zero, o telespectador entender. Recomeça do zero porque ele é inocente? Bonzinho? Não, recomeça por zero porque começaram tudo errado e desenvolveram tudo errado. Passando por cima do que a lei manda fazer. Ponto. Então, recomeça, reinicia tudo de novo. E ele vai ser julgado novamente. Com relação à questão dos ministros com o presidente da República, por que está esquisito também? Por que tem muita nulidade e irregularidade? Porque xingam um ministro tal na internet. Ele ali o quê? Ele seria vítima. Então, se ele é vítima, ele pode muito bem ajuizar uma ação civil de danos morais na esfera civil e ajuizar uma queixa-crime na esfera penal pelo crime de calúnia, difamação e injúria que ele sofreu, para que essa pessoa venha a ser processada e condenada. Esse é um ponto. Mas aí o mesmo ministro vítima de tal injúria, calúnia, difamação, instaura o inquérito, manda prender, ou seja, ele é vítima, ele é o Ministério Público, ele é o delegado, ele é o juiz, ele é tudo. E aí é o seguinte, isso assusta, porque se o ministro está fazendo isso com deputados, jornalistas, líderes políticos e partidários, por que eles não podem fazer amanhã com pessoas físicas comuns? Simples. Então, não seria o momento da sociedade parar tudo e chamar para conversar e começar a lutar para que cada poder respeite suas atribuições? Qual é a tua leitura disso? Caio, vamos lá. É muito difícil a gente
pensar num modelo ideal de sociedade quando a gente vê ataques diretos ao legislativo, ao judiciário, por parte do executivo constantemente. Eu acho que no início da entrevista até comecei te falando sobre o 7 de setembro que houve agora. Tem um ponto muito interessante, a legitimidade do Estado. Existe uma dicotomia interessante que é sobre a legitimidade do Estado. Ela é proporcionalmente inversa à violência. Quanto menos legítimo o Estado é, mais violento ele precisa ser para se manter legítimo. Então, quando a gente passa por um momento de instituições democráticas se degladiando a todo tempo e não vivendo de forma harmônica, é normal, entre aspas, não deveria ser normal, mas é normal que os poderes, aqueles que estão se vendo ameaçados, talvez, tentem manter o Estado democrático de direito. É lógico que isso gera insegurança jurídica. É lógico que isso gera impactos sociais. É lógico que isso gera uma série de fatores. E até é difícil eu virar e falar para você qual é o melhor caminho a se tomar. Porque o melhor caminho a se tomar, logicamente, é que todos consigam se entender. Mas, quando a gente tem uma ameaça expressa ao Estado Democrático de Direito, o judiciário, talvez por ser o órgão protetor, por ser o poder protetor da própria Constituição, ele toma medidas talvez mais drásticas. Eu concordo com elas, eu não concordo com elas. Mas no meio dessa guerra de lawfare / defesa do Estado Democrático de Direito, começa a virar uma zona. Ou seja, o próprio Estado em si, ele começa a ficar cada vez mais violento para conseguir se tornar legítimo. Entende o que eu consigo? Entende? Essa posição extrema do judiciário, ela vira cada vez mais violenta para que ele próprio, o próprio sistema, se torne legítimo sobre si mesmo. Agora, então, só uma pausa. Já vou entrar na quarta pergunta, que eu vou pegar o teu link aí. Que, aliás, essa quarta pergunta não é minha, é de um telespectador, que é o Silvio Malé. O Silvio Malé está falando assim: de acordo com o seu posicionamento, eu acho que o Silvio Malé é algum parente seu, hein? Não conheço, não. Nem eu. A pergunta dele é: de acordo com o seu posicionamento, poderíamos dizer que o STF estaria utilizando a máxima de Maquiavel de que os fins justificam os meios? Esse posicionamento não fere a nossa Constituição? Caio, vamos lá. Eu acho que isso cabe um pouco dentro do que a gente estava falando. Dentro de uma guerra para se manter o próprio Estado Democrático de Direito, é difícil a gente estabelecer limite. O que eu consigo te dizer, mais ou menos, é que a insegurança jurídica gerada pelo próprio STF causa impactos. Em 2016, causou impacto da possibilidade de prisão em segunda instância. Então, assim, essa interpretação, talvez muito direta de Maquiavel, é legítima, mas ela precisa ser interpretada de acordo com os momentos em que a gente está vivendo. Não estou dizendo que as últimas decisões do STF são corretas. Pelo ponto de vista jurídico, elas são muito contraditórias. Muitas delas são contraditórias. Eu até falei, por exemplo, no meu artigo do Centrismo sobre a prisão do Daniel Silveira. É muito interessante falar o quanto o STF brigou com fogo contra fogo. Porém, talvez no Estado Democrático de Direito, elas são muito tênues, elas são muito complicadas de dizer. Do ponto de vista bem direto, sim, existe essa interpretação de Maquiavel, que os fins estão justificando os meios para proteger o próprio Estado Democrático de Direito. Então, desse ponto de vista, o judiciário tem atuado um pouco dessa forma, gerando insegurança jurídica. É isso que eu consigo te dizer. Muito insegurança jurídica. Estamos caminhando para o final, então eu já vou fazer as duas últimas perguntas. Penúltima pergunta. Essa ação enérgica do judiciário contra o poder executivo e contra os apoiadores do governo que está dirigindo o poder executivo seria uma maneira de manter o Estado Democrático de Direito ou seria consequência das nulidades, abusos de autoridade, das irregularidades da Lava Jato? Peraí, os atos feitos pelos apoiadores do Executivo, que você me pergunta? Vamos porque lá. Isso muda totalmente a pergunta. Então, vamos lá. O STF, ele anda brigando contra o Poder Executivo, contra o governo instalado no Poder Executivo e contra os apoiadores desse governo. Sim. Isso seria... essa guerra seria para manter
o Estado democrático de direito intacto ou seria consequência das nulidades, abusos de poder e irregularidades da Lava Jato de anos atrás? Acho que um pouco de cada, né, Caio? Acho que um pouco de cada. Eu acho que o nosso judiciário se acostumou a se fingir de Deus. Né? Acho que isso já existe. Isso é uma crítica de muitos juristas, de muitos advogados, de muitos defensores públicos, muitos membros do Ministério Público, muitos procuradores, enfim. Parte do nosso judiciário se acostumou a se achar que é Deus. E uma dessas consequências é atuar de forma um pouco mais impositiva, digamos assim. Talvez saindo um pouco do modelo acusatório e entrando no modelo inquisitorial que existiu há tempos atrás. Mas talvez o judiciário de agora tenha uma interpretação diferente do que foi o judiciário de Sérgio Moro. O judiciário de Sérgio Moro ele passou por muitas instâncias, o STF é a última instância. Então eu virar e falar para você que a insegurança jurídica gerada pelo STF ela vai ser recorrida e vai ser repensada por algum órgão acima, não vai. Já as decisões de Sérgio Moro tiveram tempo de serem repensadas, recorridas e revisadas por órgãos superiores e o Supremo, o STF, em diversos casos da Lava Jato, que perceberam parcialidade do juiz, incompetência do juízo, enfim, a ausência de conexão, continência, enfim, uma série de questões jurídicas. Perfeito. E o programa está uma delícia, eu não queria terminar, mas o nosso tempo é curto. Vou te fazer a última pergunta. Esse canal aqui, você já deve ter percebido, que ele, além de lidar muito com direito, política, economia, ele também é muito espiritual, ele trabalha muito com espiritualidade. E a esperança é uma palavra que tem a ver com espiritualidade. E a última pergunta é, de acordo com a sua leitura social, filosófica, política e jurídica, ainda devemos ter esperança num país melhor? Com certeza, né? Com certeza, acho que a gente sempre tem que ter a esperança de um momento melhor, brigando pelos seus direitos, estudando, fazendo o possível para que a gente possa compreender a sociedade da melhor forma, em qualquer campo que seja. Então, se eu puder dizer alguma coisa, é para acreditar e brigar por isso e fazer cada um o seu papel, com certeza. Antes da gente encerrar, eu queria te dar 1 minuto para se despedir dos nossos telespectadores. Eu queria agradecer a todo mundo, queria te agradecer muito, Caio. A gente vai ter o que conversar da próxima vez que a gente se encontrar, com certeza. E agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que vai assistir. Espero que todos tenham gostado, todos tenham entendido mais ou menos o nosso objetivo aqui, as nossas críticas ao Poder Judiciário, ao Executivo, ao Legislativo, que faltou a gente também bater um pouco no Legislativo. E agradecer bastante a todos e que revejam esses vídeos e que vejam outros vídeos do canal também. Eu quero agradecer a participação do João Victor Malé. Além de ser um amigo meu, é um grande jurista, um grande pesquisador. Tem uma excelente didática e pedagogia que eu não conhecia, estou conhecendo agora. Estou surpreso de forma positiva por isso. Quero agradecer aos nossos telespectadores que curtiram, comentaram e compartilharam. Quero também agradecer a Cris Lantin, nossa assessora técnica. Eu quero também agradecer a Cris de Pascoal, a presidente do nosso canal. Muito obrigado a todos pela participação, pela interação. Tenham uma excelente noite. Gratidão. Beijo, gente.